Vamos lá entender o que eu estava falando? Vou selecionar os três, venho aqui em objeto e na opção de grupo eu vou ter então a opção de agrupar, que é o Ctrl G, o comando que eu falei. Só que a gente geralmente não utiliza esses menus justamente devido aos comandos. É muito mais rápido você pressionar o Ctrl G do que fazer esse caminho todo. A mesma coisa, com ele selecionado agora, né, percebam que quando eu clicar e arrastar, eles já estão em um grupo, então todos vão se mover juntos. Se eu quiser separar, objeto, grupo, desagrupar, que é o comando Ctrl U, e aí eles voltam a ficar separados. Então, muito tranquilo, né? Muito simples. Se eu quiser gerar mais de um objeto igual, basta eu selecionar esse objeto e utilizar outro comando, que é Ctrl D, né? D de dado. Ó. Pressionei Ctrl D, ele gera então uma cópia. Geralmente, quando é a primeira vez que você pressiona esse comando dentro aí do seu CorelDRAW, ele abre uma janelinha perguntando qual a distância do deslocamento e da altura, né? O padrão é 75, tá joia? Você pode deixar, porque toda vez que eu pressionar Ctrl D, percebam que ele está duplicando o objeto, colocando ele a 75 pixels à esquerda e 75 pixels para cima. Então, ele vai mantendo aí essa direção. Vou fazer a mesma coisa, vou selecionar esse vermelho, Ctrl D, e ele faz essa duplicada aí também, né, do objeto. Tem como eu definir a direção? Tem. Eu vou pressionar Ctrl D uma vez, ele vai definir para mim essa direção padrão. Eu vou clicar, segurar e arrastar para o lado, vamos supor que eu solte aqui. Se eu continuar agora pressionando Ctrl D, os outros que forem duplicados tomam essa direção que eu fiz anteriormente. Então, é muito tranquilo. Vamos aqui para um outro exemplo. Eu vou criar um círculo maior, vou pressionar Ctrl para que ele crie aqui de forma perfeita, né? Mesma largura e altura. Vou pegar a ferramenta de seleção, ok. Vou colocar esse círculo aqui no canto direito, né? Na parte esquerda, perdão, superior. Vou colocar uma cor qualquer nele, beleza. Vou aqui utilizar o Shift F4 para posicionar a tela e vou pressionar Ctrl D uma vez para duplicar. Vou arrastar ele um pouco para baixo e vou aqui diminuir um pouquinho o tamanho dele. Ó. Beleza. Se eu for pressionando Ctrl D, ele vai fazer a mesma coisa. Ó. Ele vai duplicando e vai diminuindo o tamanho dele. O que aconteceu? Quando ele chegou no tamanho mínimo, quando eu dei Ctrl D de novo, ele começou a fazer o processo inverso. Se eu continuar duplicando, ele vai só aumentando. Porque ele vai fazendo o processo ali inverso. E aí eu já tenho um objeto aí, né, sendo gerado a partir dessa duplicada. Vou fazer novamente, porque eu diminuí demais. Então, vou deletar aqui e vou duplicar novamente esse objeto, diminuindo um pouco menos. Então, Ctrl D, vou posicionar para baixo, vou diminuir agora só um pouquinho. Beleza. Nos próximos, ele vai continuar mantendo, então, quando eu for pressionando Ctrl D, essa proporção, até que chegue ali a um valor pequeno. Quando ele não conseguir mais, ele vai fazendo o inverso, ele vai aumentando ele. Então é muito interessante, tem muitas e muitas opções aqui interessantes dentro do CorelDRAW, que sabendo utilizar os recursos, você vai aí, né, poupar muito tempo. Você consegue então criar aí, né, vários efeitos, vários objetos utilizando somente esses recursos. Tem outros recursos também, vamos aqui novamente para a elipse, vou criar duas elipses, eu posso criar uma, colocar uma cor, Ctrl D, opa, vou dar um Ctrl Z porque eu criei sem querer, então eu posso ou dar um Ctrl Z ou clicar aqui em desfazer, ele remove a última, vou pegar a ferramenta de seleção para que eu possa então posicionar esse objeto, ó, beleza. Vou colocar uma outra cor diferente nele. Além de agrupar, que nós vimos aí, eu tenho outras opções, né, para trabalhar quando eu tenho mais de um objeto. Eu vou deixar um intercedendo com o outro, né, um passando um pedaço em cima do outro, e vou selecionar os dois. Quando eu seleciono dois objetos, ele me mostra um novo padrão aqui, né, na barra de opções. Então, eu tenho novas opções aqui. Essas opções que ele mostra vai ser para poder soldar o objeto, para poder aqui aparar, né, para a gente poder criar interseção. Então, são recursos que eu consigo obter quando eu tenho mais de um objeto selecionado. Eu estou frisando isso porque é muito comum em sala de aula, quando eu dava aula presencial, né, eu via muitos alunos se perderem nessa parte. Então, eles selecionavam um objeto e quer ver essas opções aqui acima. Não vai acontecer. Só vai aparecer essas opções se você tiver dois objetos selecionados que não estejam agrupados, porque se eles estiverem agrupados, ele passa a ser um objeto, um grupo. Então, aqui eu tenho dois objetos que não estão agrupados, né, selecionados. Aí eu consigo, então, ver esse caractere aqui nessa seção de opção. Então, na próxima aula eu vou explicar o que é cada uma delas, que também vai
ajudar muito aí no desenvolvimento, né, dentro do CorelDRAW.